Saudações em Cristo para a sua vida, presbítero Elinaldo Alves, e esse é o seu canal Reflexão Cristã. No vídeo de hoje, nós estaremos estudando a lição de número 4, que tem por título A Atualidade dos Dons Espirituais. Nós estamos estudando as lições da CPAD, a faixa etária adulto, e o tema central é o verdadeiro pentecostalismo. É uma lição importante, eu tenho certeza que Deus estará nos abençoando com este vídeo. Para você que ainda não é inscrito, vou dar 3 segundos para você se inscrever. Muito obrigado pela sua inscrição. Você que já é inscrito, compartilha, deixa aí um ok, deixa um comentário, que isso vai engajar o nosso canal e a plataforma vai entender que o nosso conteúdo merece ser apresentado para outras pessoas. Então eu fico muito agradecido se você puder fazer isso. Eu sei que você pode, não vai custar nada, eu só vou agradecer a você em nome do Senhor Jesus. A nossa lição de hoje ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é a necessidade dos dons espirituais hoje. O segundo tópico é a função dos dons espirituais. E o terceiro é os dons revelam a unidade na diversidade. A princípio eu quero falar para você que a gente precisa entender que o assunto de hoje é dom espiritual, é sobrenatural. Agora, existem dons naturais, habilidades naturais. E também existem dons acadêmicos, laboratoriais. Pessoas que desenvolvem uma habilidade por meio dos estudos, por meio da faculdade, e isso é de praxe. Então, dom espiritual, que é o assunto de hoje, dom natural e dons acadêmicos. Então a gente precisa entender isso. Quando Paulo ele escreve, que foi a leitura bíblica em classe, a sua primeira carta aos irmãos em Corinto, ele vai dizer no capítulo 11, versículo 1, capítulo 12, melhor dizendo, versículo 1, que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. O primeiro tópico da lição fala dessa necessidade dos dons espirituais hoje, e Paulo fala aqui para que os irmãos não sejam ignorantes, que os irmãos não sejam desconhecedores. A igreja precisa saber o que é dom. Quando nós analisamos a configuração do caráter moral de Deus, existe 2 facetas do caráter moral de Deus que eu acho muito incríveis. As duas são inúmeras, mas o Deus gracioso e o Deus misericordioso. O que é o Deus misericordioso? A palavra miséria, cor de coração. É Deus colocar o miserável no seu coração. Ou é Deus voltar o seu coração, o seu sentimento para a miserabilidade de alguém. E a graça, o Deus gracioso? A palavra graça aqui é o favor que Deus concede a alguém sem que esse alguém mereça. Dentro desse Deus gracioso vem aqui os dons que ele concede para a sua igreja. Então Paulo ele pede para que os irmãos em Corinto não sejam ignorantes, desconhecedores. Segundo, dentro ainda do primeiro tópico da lição, Paulo fala que os dons eles são espirituais, não são nem acadêmicos, laboratorial, nem tampouco natural. É um dom na esfera sobrenatural. E terceiro, do primeiro tópico ainda, terceiro subtópico, vem a definição. Então o que é dom? É um presente, é uma dádiva, é algo que Deus concede para os seus filhos. E dentro dessa definição, a gente configura este presente. Primeiro, é uma capacitação. É Deus potencializar alguém usando um dom para o quê? Para o serviço do reino. E esse dom, ele é oriundo, ele é vindo de Deus. Então, o dom espiritual, ele é uma capacitação, é na esfera sobrenatural, ele é vindo da parte de Deus e para o serviço do reino de Deus. Eu ainda acrescento aqui que os dons, além de eles ser para o serviço do reino de Deus, tem como, primeiro,
o ajuste da igreja, do corpo, o aperfeiçoamento dos santos. Segundo, para uma ousadia na pregação, no anúncio do evangelho. E terceiro, para desfazer as obras de Satanás. O segundo tópico da lição fala sobre a função dos dons espirituais. Existe aqui um link, alguém linkar se são 17 dons, se são 21 dons, se são apenas os 9, se são 15. O que a lição propõe para nós é que os dons não cessaram. Os dons não ficaram no primeiro século com a igreja dos primeiros 30, 40, 100 anos, não. Os dons espirituais, eu vou contar uma experiência para você que aconteceu aqui na cidade de onde estou falando, na primeira edição do Congresso Vida, Rio Largo para o Senhor Jesus, aqui na quadra de esporte Luiz Alves da Silva, na nossa cidade aqui do Rio Largo, Alagoas. Eu vou contar para você uma experiência que houve de maneira sobrenatural. Não foi coisa lá do passado, eu estava presente. Então vejam bem, quando a gente fala aqui da lista, dentro do segundo tópico da lição, vem aqui as 3 classificações, que é os dons de revelação, que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito. Depois vem o dons de poder, que é justamente a palavra, o termo aqui fé, o dom de cura e operação de maravilha. E vem também o dom de inspiração, que é a profecia, falar línguas e interpretações das línguas. Quando eu falo sobre a questão dos dons de poder, no ano de 2000, na primeira edição do Congresso Vida, aqui em Rio Largo, estava um pastor pregando e no mês de fevereiro, às vezes tem algumas chuvas ainda que vem de janeiro, né? As trevoadas que acontecem em janeiro e às vezes acontece em fevereiro. Mas o que aconteceu aqui naquela edição, que já foi no mês de março, nos primeiros 6 dias de março do ano de 2000, acontecendo o carnaval, e a Igreja Assembleia de Deus, Pastor Arnaldo, realiza um grande congresso. E nós estávamos na quadra, 6.000, 7.000 pessoas, e do nada o tempo estava as estrelas brilhando e o congresso acontecendo, a liturgia do congresso. E do nada veio uma nuvem negra e começou a chover, mas uma chuva torrencial mesmo. E aquele pastor já estava na ministração da palavra, ele convidou a igreja, revelou para a igreja que ele era uma ação do mundo adversário e disse: igreja, eu vou descer, saiu do púlpito que fica numa plataforma e veio para o meio da quadra. Na época não era coberto ainda, e orou ao Senhor. E aquela nuvem recebeu um sopro, um vento, e dissipou aquela nuvem negra, densa, chuvosa, e o céu voltou novamente a ficar estrelado. E ele disse: era uma ação do inferno para atrapalhar esta obra. Claro, uma ação do dons, ou do dom sobrenatural, que na esfera do dom de poder. Isso não foi coisas que eu ouvi testemunho, eu estava presente. Então, essa classificação aqui dos dons espirituais, a função dentro do campo de serviço de Deus, a operação da fé, dom de cura e de maravilha. Quando a gente vê a palavra de cura e a palavra maravilha, é muito parecida, mas aqui o termo maravilha, o termo miraculum do latim, a palavra milagre, miraculum, é algo que evoca maravilha. Então a gente precisa entender isto aqui. E os textos que estão nessa classificação, tem aqui 4 textos, a lição ela coloca 4 referências, que são Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 4, Efésios capítulo de número 4, e também tem 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Então estão aqui esses textos que mostram para nós, que passa para a gente a lista dos dons espirituais. O terceiro tópico da lição vai falar sobre a unidade desse dom
o trabalhar de Deus, que tem como finalidade o único Deus ser glorificado, o único Espírito que distribui, mas ele é trabalhado na diversidade. Como? Porque são inúmeros dons. E a lição fala aqui de diferentes dons, mas também da unidade dos dons. Eles não trabalham desconectados. São vários dons espirituais, mas eles não estão divergentes, não estão em conflitos, não. Eles trabalham ou estão de maneira harmônica, porque ele é da parte de Deus. Então vejam bem, dentro da lista, a gente vê aqui, não é uma lista classificatória, mas apenas uma lista que eu enumerei aqui para vocês. Primeiro, o dom de profecia, que é proclamar o evangelho. Segundo, o dom de servir, a palavra diaconia. Terceiro, vem o dom de ensinar. Romanos, capítulo 12, versículo 7, fala que se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação para instruir. Também tem um dom de encorajamento, que é o dom de exortação. Existe o dom de repartir ou partilhar o que tem. Existe também o dom de liderança, o dom de governar, o dom de presidir. Existe também o dom de misericórdia, ser compassivo. Existe também a palavra da sabedoria, que é aplicada para as atuações, são aplicadas à realidade da vida. E existe a palavra de conhecimento. Eu queria que você tivesse só aqui uma pequena pausa, a diferença de palavra de conhecimento para a palavra de sabedoria. O que é a palavra de conhecimento? São os mistérios de Deus. Aquela pessoa que recebe de Deus esse dom e ele tem uma intimidade mais profunda em de prescrutar os mistérios de Deus por meio da revelação da sua palavra. E a palavra de sabedoria se aplica à situação da vida. Vocês lembram de Salomão? Quando duas mulheres traziam um filho, uma criança, e uma dizia que era de uma, outra dizia que era da outra. Aí Salomão disse: guarda, soldado, parta a criança no meio. Era o Salomão sendo usado aqui na palavra de sabedoria. Tem também o dom da fé, o dom de cura, o falar em línguas, o dom de ajuda. Tem também o dom de poderes, que é a operação de milagres, o discernimento de espírito e também o dom de línguas estranhas. Eu quero concluir dizendo que esses dons, eles são oriundos de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado e que nós tenhamos o entendimento de saber que nunca se houve tanta necessidade de sermos presenteados com os dons sobrenaturais. A igreja tem sido bombardeada de todos os lados, não é mais de maneira oculta, mas é de maneira às claras, de maneira revelada. E a conclusão da lição diz assim, que a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante o tempo em que a igreja peregrinar nesta terra. Então você que tem o dom que Deus te deu, tem essa ferramenta, essa habilidade, que é para o aperfeiçoamento do corpo de Deus, para o serviço do reino de Deus, para a expansão do evangelho com mais ousadia, mas para também desfazer as obras de Satanás. Queridos, meus irmãos, vamos com diligência buscar os dons espirituais. A igreja precisa estar equiparada, a igreja precisa estar armada, a igreja precisa estar de posse dos dons espirituais para fazer com que o reino de Deus chegue em lugares mais distantes possíveis. O que vocês entendem com o que está acontecendo agora no início do ano de 2021? No campo político, no campo religioso, no campo moral, no campo espiritual, a igreja precisa estar munida dessas ferramentas, desses dons, para continuar pregando o evangelho, ajustando o corpo que são os seus membros, mas também desfazendo as obras de Satanás. Que o Espírito de Deus te conceda dons. Se você tem dons, aperfeiçoe, busque, milite, não retroceda. Se é o dom da palavra, leia bons livros, busque a palavra de Deus, ore, jejue, não deixe para amanhã, não faça isso hoje, pois Deus quer te usar de maneira graciosa, de maneira poderosa
sendo instrumentos na pregação do Evangelho, na pregação da palavra de Deus. Se você tem um dom do ensino, busque enciclopédia, busque bons livros para alimentar o rebanho de Deus que é a sua igreja, pois nós necessitamos com urgência de que esses dons estejam à disposição da igreja, como diz aqui, que essa manifestação dos dons espirituais acompanharão a igreja até enquanto a igreja seja arrebatada. Qual é a ferramenta que Deus te deu? Qual é o dom que Deus te deu? Use ele para o serviço do reino de Deus, para o ajuste do corpo de Cristo, que é a igreja, mas também para desfazer as obras de Satanás. Deus abençoe a sua vida e eu te aguardo na quinta lição na próxima semana, em o nome do Senhor Jesus. Um abraço. Não se esqueça de se inscrever. Olhe se você é inscrito, se você não é, se inscreva, não custa nada, rapidinho, você vai aí nesse nomezinho, inscreva-se, você se inscreve, compartilha, pois eu tenho certeza que Deus abençoará vidas através desse resumo da quarta lição, a atualidade dos dons espirituais. Deus abençoe a sua vida, seu amigo em Cristo, presbítero Elinaldo Alves.